Meu nome é Rodrigo, tenho 28 anos e trabalhava como vendedor no Flamboyant Shopping aqui em Goiânia. Em 2018, minha vida desmoronou, de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Perdi o emprego depois de faltar muito por causa da depressão que me consumia dia após dia. As contas começaram a se acumular e logo eu estava devendo R$15 mil entre cartões, financiamentos e empréstimos que fiz, tentando me manter de pé. A Carla, minha namorada na época, não aguentou a pressão e me abandonou levando o Miguel, nosso filho de 3 anos. Ela disse que não podia mais viver numa situação de incerteza, que precisava pensar no futuro do menino. Eu entendi ela, mas doeu muito, muito mesmo. Ver eles indo embora foi como se arrancassem uma parte da minha alma. O apartamento ficou vazio, silencioso, e eu comecei a afundar ainda mais nessa depressão terrível. As ameaças de despejo chegaram junto com o aviso de corte de energia. 3 dias eu fiquei sem comer direito, só bebendo água da torneira e comendo uns biscoitos velhos que encontrei no armário. Minha mãe, Dona Rosa, tentou me ajudar, mas ela também estava apertada financeiramente. Meu irmão Júnior, de 16 anos, ainda estudava e não podia fazer muito. Eu me sentia um peso para todo mundo. Foi então que tomei a decisão mais covarde da minha vida. Decidi que ia acabar com tudo jogando do viaduto da ponte do Rio Meia Ponte. Pelo menos minha família ficaria livre do problema que eu tinha me tornado. Coloquei uma roupa limpa, escrevi uma carta pedindo desculpas para todos e saí de casa pela última vez. Eram quase 3 horas da manhã de uma terça-feira fria de agosto. No caminho para a ponte, passei pela Praça do Trabalhador e resolvi sentar um pouco para me despedir mentalmente da cidade onde nasci. Goiânia sempre foi minha casa, e por mais que as coisas estivessem ruins, eu sentia que devia pelo menos olhar ao redor uma última vez. As luzes da cidade pareciam diferentes naquela madrugada, mais escuras, mais opressivas. Foi quando ele apareceu. Um homem de terno preto, bem vestido, caminhando na minha direção, como se soubesse exatamente onde me encontrar. O estranho era que seus olhos... os olhos dele mudavam de cor conforme ele se movia sob a luz dos postes. Às vezes pareciam azuis, depois verdes, depois quase amarelados. Pensei que fosse impressão minha, mas tinha algo muito perturbador naquele olhar. Ele se aproximou e sentou ao meu lado no banco, como se me conhecesse há anos. Você não precisa morrer hoje, Rodrigo, disse com uma voz calma, mas que me deu arrepios. Eu nem tinha falado meu nome para ele. Como diabos ele sabia quem eu era? Posso dar tudo que você perdeu e muito mais. Emprego, dinheiro, sua família de volta. Tudo tem um preço, mas posso garantir que vale a pena. Meu desespero era tão grande que nem questionei como aquele estranho sabia meu nome ou o que eu estava planejando fazer. Só conseguia pensar em como seria bom ter minha vida de volta, ter a Carla e o Miguel comigo novamente, não passar mais necessidade. O que você quer de mim? Perguntei. E ele sorriu de um jeito que me deixou com o estômago embrulhado. Apenas que você trabalhe para mim algumas horas por semana. Nada ilegal, nada perigoso. Pelo menos não para você, respondeu se levantando. Encontre-me amanhã no cruzamento das avenidas T4 com T63. 3h33 da manhã em ponto. Não se atrase e não falte. Sua nova vida está esperando. Ele começou a se afastar, mas parou e olhou por cima do ombro. E Rodrigo, esqueça essa ideia tola de se machucar. Você ainda tem muito o que viver. Muito mesmo. Quando pisquei novamente, ele havia sumido completamente. Procurei ao redor da praça, mas não havia ninguém. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. Voltei para casa confuso, mas pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Talvez aquilo fosse um sinal, talvez as coisas pudessem melhorar mesmo. Passei o dia inteiro pensando no encontro estranho. E quando chegou a madrugada seguinte, estava lá no cruzamento exatamente na hora marcada. Eu não fazia ideia de que estava prestes a assinar o documento mais perigoso da minha vida. Uma ventania fria surgiu do nada, mesmo sendo agosto. E ele apareceu novamente, dessa vez carregando uma pasta de couro preta. Pontualidade, gosto disso.
disse abrindo a pasta e tirando um papel com símbolos estranhos que pareciam se mover sob a luz dos postes. O papel que ele tirou da pasta era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Tinha símbolos estranhos que pareciam se mover quando eu olhava diretamente, como se estivessem vivos. A letra era antiga, meio gótica, e estava escrito em uma língua que eu não reconhecia, mas de alguma forma conseguia entender o que dizia. Era um contrato de trabalho. Só que não um contrato normal. Leia com atenção, Rodrigo. A partir do momento que você assinar isso, sua vida vai mudar completamente, disse ele, tirando uma caneta dourada da pasta. Quando peguei a caneta para assinar, ela cortou minha mão como se fosse uma lâmina. O sangue pingou no papel e foi sendo absorvido pelos símbolos estranhos. Perfeito. Sangue fresco sela melhor os acordos. No exato momento que terminei de escrever meu nome, senti uma dor no peito, como se algo tivesse entrado dentro de mim. Foi uma sensação terrível, como se garras invisíveis tivessem se cravado no meu coração. O homem sorriu satisfeito e guardou o papel de volta na pasta. A partir de agora, você me pertence nas horas em que o mundo dorme. Entre 2 e 4 da manhã, você é meu. Uma ventania ainda mais forte surgiu do nada, levantando poeira e folhas ao nosso redor. Quando o vento parou, olhei ao redor procurando pelo homem, mas ele havia sumido novamente. Só restava eu ali no meio da rua, com a mão sangrando e uma sensação estranha de que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Mas o desespero era maior que o medo. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia, mas atendi mesmo assim. Rodrigo, aqui é o Paulo da consultoria espiritual Nova Era. Tenho uma proposta de emprego para você. Pode vir hoje à tarde para conversarmos? Não era coincidência. Eu sabia que aquilo tinha a ver com o encontro da madrugada. O endereço que Paulo me deu ficava na Vila Nova, numa casa comum que parecia igual a todas as outras da rua. Quando cheguei lá, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. Um cheiro forte de enxofre que não saía, como se alguém tivesse queimado fósforos a vida inteira naquele lugar. Entre, Rodrigo. Estou esperando você, gritou uma voz lá de dentro. Paulo era um homem de uns 45 anos, bem vestido, mas tinha algo estranho nos olhos. Eram meio amarelados, como os de um animal. E tinha uma cicatriz bem na testa, em formato de estrela, que ele tentava esconder com o cabelo. Sente-se, vamos conversar sobre seu novo trabalho. Tenho certeza que vai gostar das condições. Sua função aqui é muito simples, explicou Paulo, servindo um café que tinha um gosto amargo esquisito. Você vai fazer entregas especiais para nossos clientes. Sempre entre 2 e 4 da manhã, sempre em lugares específicos que eu vou indicar. São objetos pequenos, nada complicado. O pagamento é muito bom. R$5.000 por semana. 5.000 por semana era mais do que eu ganhava em 2 meses no shopping. Aceitei na hora, mesmo com aquele pressentimento ruim. Paulo me mostrou os primeiros objetos especiais que eu teria que entregar. Eram pequenas bonecas de cera, mais ou menos do tamanho da minha mão, com cabelos humanos grudados nelas. São produtos artesanais para colecionadores, explicou. Mas eu sabia que era mentira. No final daquela mesma semana, aconteceu algo que me deixou completamente chocado. A Carla me ligou dizendo que queria voltar, que tinha sentido muito a minha falta. Tive uns sonhos estranhos esses últimos dias, Rodrigo. Você aparecia chorando, me chamando. Acho que cometi um erro saindo de casa. Fiquei feliz, mas tinha algo diferente nela quando chegou. A Carla que voltou não era a mesma que tinha ido embora. Ela falava muito pouco, sorria de uma forma estranha e seus olhos pareciam vazios, como se não tivesse alma. O Miguel também estava diferente, mais quieto, mais retraído. Às vezes eu pegava ele conversando sozinho no quarto, como se tivesse alguém lá que só ele conseguia ver. Comecei minha primeira semana de trabalho na consultoria e todas as madrugadas eu saía para fazer as entregas. Sempre entre 2 e 4 da manhã, sempre em casas onde as pessoas estavam dormindo.
Eu colocava as bonequinhas em jardins, embaixo de carros, às vezes até no batente da porta. Paulo dizia que era um presente surpresa, mas eu começava a ter visões estranhas das pessoas que moravam naquelas casas. As via sofrendo, chorando, desesperadas. Era como se eu estivesse plantando sementes de desgraça na vida delas. E aos poucos comecei a perceber que havia me metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Nas primeiras semanas trabalhando para Paulo, eu ainda tentava acreditar que estava fazendo algo normal. Apenas entregas noturnas para uma empresa esotérica. Mas conforme os dias passavam, coisas muito estranhas começaram a acontecer comigo e ao meu redor. Paulo começou a me contar mais sobre o negócio dele e descobri que ele estava nessa vida há 15 anos. Desde que perdeu a filha de 8 anos num acidente que ele chamava de inexplicável. Rodrigo, você precisa entender uma coisa muito importante. Disse Paulo, numa daquelas madrugadas, enquanto preparávamos as bonecas para a entrega. Entre 3 e 4 da manhã, o véu entre os mundos fica mais fino. É quando as pessoas estão mais vulneráveis espiritualmente, quando a proteção delas está mais baixa. Por isso, fazemos nosso trabalho nesse horário. As palavras dele me davam arrepios, mas eu precisava do dinheiro. Ele me ensinou a ler as vulnerabilidades das pessoas. Procurávamos famílias endividadas, doentes, deprimidas, pessoas que estavam passando por momentos difíceis como eu havia passado. Essas são as mais receptivas ao nosso trabalho, explicava Paulo, enquanto mostrava fotos das próximas vítimas. Quando alguém está desesperado, fica mais fácil plantar as sementes do que queremos. Os primeiros trabalhos que fizemos foram contra meus ex-patrões do shopping, as pessoas que me demitiram. Paulo disse que era uma forma de justiça, que eles iam pagar por ter me prejudicado. Preparamos bonecas especiais com cabelos que conseguimos de alguma forma e eu as enterrei no estacionamento do shopping durante uma madrugada de setembro. Agora é só esperar os efeitos, disse Paulo com um sorriso que me deu náusea. Os rituais que ele me ensinava eram sempre com velas pretas, orações estranhas que pareciam oração normal, só que ao contrário. E sempre enterrávamos as bonecas em cemitérios ou perto das casas das pessoas. Cada boneca carrega uma intenção específica, explicava Paulo. Algumas trazem doenças, outras trazem problemas financeiros, outras destroem relacionamentos. Depende do que o cliente quer. Em poucas semanas, eu estava ganhando R$8.000 por mês, mais dinheiro do que tinha visto na vida. Consegui quitar algumas dívidas, comprar roupas novas, até dei um presente caro para o Miguel. A Carla ficou feliz com a mudança, mas continuava estranha. Às vezes, eu a pegava olhando para o nada por horas, como se estivesse hipnotizada por algo que só ela via. Mas as coisas começaram a ficar pesadas na minha cabeça. Toda noite eu tinha pesadelos com as pessoas que eram alvos dos nossos trabalhos. Via elas chorando, pedindo socorro, sofrendo de formas que eu não conseguia imaginar. É normal no começo, disse Paulo quando contei para ele. Depois você se acostuma. Lembre-se que essas pessoas merecem o que está acontecendo com elas. Uma madrugada, voltando de uma entrega na região da Fonte Luminosa, comecei a ter visões mais claras ainda. Vi uma mulher que tinha sido nosso alvo na semana anterior. Ela estava no hospital, muito doente, e os médicos não sabiam o que ela tinha. Vi o marido dela chorando no corredor. As crianças pequenas sem entender por que a mãe estava sofrendo tanto. Foi quando percebi que eu estava realmente prejudicando pessoas inocentes. Tentei conversar com Paulo sobre isso, mas ele ficou bravo. Você acha que pode escolher agora, Rodrigo? Você assinou um contrato. Tem obrigações a cumprir. Além do mais, essa mulher devia dinheiro para várias pessoas. Ela não é tão inocente assim. Ele pegou uma foto da mesa e me mostrou. E se você está pensando em parar, lembre-se que sua família também pode virar alvo. A ameaça foi clara e direta. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa às 5 da manhã, encontrei a Carla acordada na sala, sentada no escuro. Rodrigo, está acontecendo coisa estranha aqui em casa.
disse ela com uma voz diferente, mais rouca. O Miguel está falando com pessoas que não existem e eu tenho tido sonhos muito ruins. Sonhos onde você está fazendo coisas terríveis. Foi quando percebi que as coisas tinham começado a afetar minha própria família. O Miguel, que antes dormia a noite toda, agora acordava sempre às 3 da manhã chorando e dizendo que tinha amigos no quarto dele. Amigos que só ele conseguia ver. A Carla estava cada vez mais apática durante o dia, como se uma parte dela tivesse morrido. Tentei diminuir o ritmo dos trabalhos, mas Paulo não deixou. Você tem cotas a cumprir, Rodrigo. E agora que está ganhando bem, imagino que não queira voltar para aquela vida miserável de antes. Ele estava certo. Eu tinha me acostumado com o dinheiro, com a vida boa. Mas o preço que estava pagando era muito maior do que imaginava. E logo descobriria que havia coisas muito piores esperando por mim. Conforme os meses passavam, Paulo começou a me revelar segredos mais profundos sobre o que realmente fazíamos. Numa madrugada de outubro, ele me contou sua história completa, enquanto preparávamos um trabalho mais pesado. Minha filha morreu num acidente de carro há 15 anos, Rodrigo. Mas não foi acidente, foi negligência médica. Os médicos que cuidaram dela nunca pagaram pelo que fizeram. Seus olhos amarelados brilharam de raiva enquanto falava. Foi quando eu conheci o mesmo homem que você conheceu. Continuou Paulo, misturando cera derretida com cabelos numa tigela. Ele me ofereceu poder para fazer justiça, para que aqueles médicos pagassem pelo que fizeram à minha menina. E eles pagaram, todos eles. Perderam família, dinheiro, saúde. Alguns até, bem, digamos que não estão mais por aqui. O jeito que ele falou me deu calafrios. Paulo me explicou que nossa função não era apenas entregar bonecas. Éramos coletores de informações, caçadores de vulnerabilidades humanas. Entre 3 e 4 da manhã, quando fazemos as entregas, você precisa observar tudo, me ensinou. Como as pessoas dormem, se deixam janelas abertas, se tem animais, se há crianças na casa. Essas informações são valiosas para trabalhos futuros. Ele me mostrou um caderno grosso, cheio de anotações sobre centenas de famílias de Goiânia. Nomes, endereços, rotinas, pontos fracos de cada pessoa. Aqui está o arquivo de 15 anos de trabalho, disse folheando as páginas. Cada família tem suas vulnerabilidades. Uns têm filhos doentes, outros estão desempregados, outros têm vícios. Nossa função é amplificar essas fraquezas. Os rituais que fazíamos ficaram mais complexos. Não eram mais apenas bonecas. Agora preparávamos misturas estranhas com terra de cemitério, cabelos das vítimas e outros ingredientes que Paulo conseguia de lugares que eu preferia não saber. Cada componente tem um propósito, explicava enquanto mexia a mistura. Terra de cemitério traz morte lenta. Cabelo da pessoa cria conexão direta. E isso aqui mostrou um pó escuro. Isso amplifica o sofrimento. Minhas primeiras vítimas foram meus ex-chefes do Flamboyant, como Paulo havia sugerido. Em 2 semanas, um deles foi demitido por irregularidades que apareceram do nada nos registros dele. O outro começou a ter problemas de saúde sérios, uma doença no estômago que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ver o sofrimento deles me deu uma satisfação estranha, uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido. Está vendo, Rodrigo? Eles fizeram você sofrer, agora é a vez deles, disse Paulo quando contei os resultados. Mas isso é só o começo. Conforme você for evoluindo, vai poder fazer trabalhos maiores, atingir mais pessoas ao mesmo tempo. O poder cresce conforme a dedicação. Ele me mostrou uma lista de clientes que pagavam até R$20 mil por trabalhos específicos. Os clientes eram pessoas normais da sociedade. Empresários que queriam eliminar concorrentes, políticos que queriam derrubar adversários, esposas que queriam se vingar de maridos infiéis. Todo mundo tem um lado sombrio, Rodrigo. Uns apenas têm coragem de pagar para satisfazê-lo, explicava Paulo enquanto mostrava as encomendas da semana.
Comecei a fazer trabalhos contra pessoas que nem conhecia. Famílias inteiras que viraram alvos porque alguém pagou para prejudicá-las. Uma das primeiras foi a família do Sr. José, um comerciante do setor Campinas, que estava atrapalhando os negócios de um cliente nosso. Em 3 semanas, a loja dele pegou fogo. A esposa adoeceu gravemente e o filho mais novo começou a ter problemas na escola. Os pesadelos que eu tinha ficaram mais intensos. Toda noite eu via as vítimas dos nossos trabalhos sofrendo, chorando, pedindo ajuda. Mas Paulo me deu umas ervas estranhas para misturar no café. Isso vai ajudar você a não se conectar emocionalmente com o trabalho, disse. Sentimentos atrapalham a eficiência. As ervas funcionaram. Depois de alguns dias, eu não sentia mais nada ao ver o sofrimento alheio. Minha renda chegou a R$ 8.000 por mês, mas Paulo prometeu que podia ser muito mais. Tem trabalhos especiais que pagam 50, 100 mil reais, disse mostrando uma pasta trancada. Mas para esses você precisa estar preparado para ir mais fundo, Rodrigo. Precisa estar disposto a fazer coisas que a maioria das pessoas nunca faria. O brilho no olho dele me disse que eu ainda não tinha visto nada. Foi quando percebi que havia me tornado algo terrível. Alguém que ganhava dinheiro destruindo vidas inocentes. Mas o pior ainda estava por vir, porque logo descobriria que eu não era apenas um funcionário nessa história. Eu estava sendo preparado para algo muito maior e mais assustador do que imaginava. Em janeiro de 2019, as coisas começaram a ficar muito estranhas dentro da minha própria casa. O que eu fazia nas madrugadas estava voltando para me assombrar de uma forma que eu jamais imaginei. Minha mãe, Dona Rosa, de 55 anos, começou a ter pesadelos terríveis sempre no mesmo horário. 3 da manhã em ponto. Ela acordava gritando, suando frio, dizendo que via uma figura sombria de criança parada no pé da cama dela. Rodrigo, essa criança não sai da minha cabeça, contava minha mãe tremendo durante o café da manhã. É sempre a mesma. Uma menina pequena, toda machucada, que fica me olhando e chorando. Ela aponta para mim como se estivesse me culpando de alguma coisa. Eu sabia exatamente de onde vinha aquilo, mas não podia contar para ela que era consequência dos meus trabalhos noturnos. Meu irmão Júnior, de 16 anos, também começou a apresentar comportamentos muito estranhos. Ele sempre foi um menino calmo, estudioso, mas de repente virou violento, agressivo, brigando na escola sem motivo. Pior ainda, ele começou a desenhar símbolos estranhos nos cadernos, nas paredes do quarto, símbolos que eu reconhecia dos rituais que fazia com Paulo. Quando perguntei por que desenhava aquilo, ele disse que não sabia, que a mão dele desenhava sozinha. O Miguel, meu enteado de 3 anos, foi quem mais me preocupou. Ele parou de dormir direito e sempre às 3 da manhã acordava chorando, dizendo que tinha amigos no quarto dele. Tio Rodrigo, eles querem brincar comigo, mas são assustadores, dizia apontando para cantos vazios do quarto. Às vezes, eu o encontrava conversando sozinho, rindo ou chorando como se realmente tivesse alguém ali com ele. A Carla estava cada vez mais estranha também. Durante o dia, ela parecia uma pessoa normal, mas à noite, principalmente depois das 3 da manhã, era como se outra pessoa tomasse conta do corpo dela. Ficava acordada sentada na sala, olhando para o nada, às vezes sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Eles estão vindo, Rodrigo. Eles estão vindo buscar o que é deles. Repetia como se estivesse em transe. As coisas começaram a cair sozinhas pela casa, sempre no mesmo horário. Quadros, vasos, pratos, tudo caía entre 3 e 4 da manhã. Mas o mais assustador era que os objetos não caíam de qualquer jeito. Eles formavam padrões no chão, sempre o mesmo formato de estrela que eu via nos rituais com Paulo. Era como se algo estivesse tentando se comunicar através da bagunça. Uma madrugada, acordei com um barulho estranho na cozinha. Quando fui ver o que era, encontrei todos os talheres da gaveta espalhados no chão, formando um círculo perfeito. E no centro tinha uma das bonecas que eu costumava usar nos trabalhos.
Mas eu tinha certeza absoluta que não havia trazido nenhuma boneca para casa. Como isso veio parar aqui? Pensei, mas no fundo eu já sabia a resposta. Comecei a perceber que não éramos os únicos afetados na família. Os vizinhos da nossa rua na região oeste também começaram a relatar coisas estranhas. A Dona Maria, que morava na casa ao lado, disse que via sombras andando pelo quintal dela todas as madrugadas. O seu João, da casa em frente, contou que o cachorro dele ficava latindo desesperadamente sempre às 3 da manhã, olhando para nossa casa. Paulo notou que eu estava preocupado e me chamou para uma conversa séria na empresa. Rodrigo, o que você está sentindo em casa é normal, disse com aquele sorriso perturbador. Quando alguém trabalha com energias como as nossas, a família acaba sendo afetada também. É o preço que pagamos pelo poder que temos. Suas palavras me gelaram o sangue. Mas por que minha família? Perguntei desesperado. Eles não têm nada a ver com isso. Paulo riu de uma forma que me deu náusea. Eles têm tudo a ver, Rodrigo. Sua família serve de âncora para manter as entidades que invocamos ligadas a este mundo. Sem essa conexão familiar, nosso trabalho não funcionaria direito. Foi nesse momento que percebi a armadilha em que havia caído. Eu não era apenas um funcionário. Minha família inteira havia se tornado parte do sistema. E se eu quiser parar? E perguntei tremendo. Paulo ficou sério e seus olhos amarelados brilharam perigosamente. Você não pode parar, Rodrigo. Já foi longe demais. E agora você e sua família pertencem a isso até o fim. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa depois do trabalho, encontrei uma situação que me apavorou completamente. Dona Rosa estava na sala com a Carla e o Miguel, todos sentados em círculo no chão, de olhos fechados, mexendo os lábios como se estivessem orando. Mas as palavras que saíam eram em uma língua que eu não reconhecia. A mesma língua estranha que Paulo usava nos rituais. Quando tentei acordar eles, abriram os olhos ao mesmo tempo e me olharam com uma expressão vazia, como se não me reconhecessem. Já começou, Rodrigo, disse a Carla com uma voz que não era dela. Agora não tem mais volta. Foi quando entendi que o inferno não estava apenas entrando na minha vida. Ele havia se instalado dentro da minha casa e da minha família. Em março de 2019, Paulo me revelou a verdade mais chocante sobre o que realmente estava acontecendo comigo. Numa madrugada em que estávamos preparando um trabalho especialmente pesado, ele parou tudo o que estava fazendo e me olhou com uma seriedade que nunca havia visto antes. Rodrigo, chegou a hora de você saber para que realmente foi escolhido, disse trancando a porta da casa na Vila Nova. Você não é apenas um funcionário. Você é um portal humano. Portal humano? Perguntei sem entender. Paulo pegou um livro velho e empoeirado da estante e abriu numa página cheia de desenhos estranhos. Algumas pessoas nascem com uma capacidade especial de servir como ponte entre nosso mundo e outros planos, explicou apontando para figuras que pareciam pessoas com buracos no peito. Você é uma dessas pessoas, Rodrigo. Por isso, foi escolhido naquela madrugada na praça. Ele me mostrou que meu papel não era apenas fazer trabalhos contra outras pessoas. Eu estava sendo usado como uma espécie de canal para que entidades de outros planos pudessem atuar no nosso mundo. Cada trabalho que você faz, cada ritual que participa, você fica mais aberto, explicava Paulo. E conforme você vai se abrindo, eles conseguem usar você para coisas maiores. E minha família? Perguntei com o coração disparado. Paulo sorriu daquele jeito perturbador. Sua família serve de âncora, Rodrigo. Eles mantêm você preso a este mundo enquanto as entidades passam através de você. Sem essa ancoragem familiar, você poderia se perder completamente nos outros planos. Foi quando entendi por que todos em casa estavam sendo afetados. Naquela mesma semana, a Carla me procurou quando cheguei do trabalho e fez uma confissão que mudou tudo. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Eu não voltei para você por vontade própria, disse chorando. Eu comecei a ter sonhos muito reais, onde você me chamava, onde eu via você sofrendo.
Mas nos sonhos tinha sempre um homem de terno preto que dizia que eu devia voltar para casa. Esse homem. Ele disse que você precisava de mim aqui, que nossa família era importante para alguma coisa. Continuou a Carla tremendo. Rodrigo, eu tentei resistir. Tentei ficar longe, mas os sonhos ficaram tão intensos que eu não conseguia mais dormir, trabalhar, cuidar do Miguel. Foi como se algo estivesse me forçando a voltar. Meu mundo desabou quando entendi que até o retorno da Carla havia sido planejado. Paulo confirmou tudo quando contei para ele. Claro que ela foi enviada de volta, Rodrigo. Você acha que foi coincidência ela aparecer logo depois que você assinou o contrato? Ela é parte essencial do processo. Sem ela e o menino, você não seria um portal eficiente. Ele abriu outro livro e me mostrou diagramas de famílias inteiras sendo usadas em rituais. Cada membro da família tem uma função específica. Foi então que percebi algo terrível. Eu não conseguia mais orar. Desde criança eu rezava antes de dormir, era uma coisa automática. Mas de repente as palavras não saíam mais da minha boca. Quando tentava entrar em igrejas, sentia dores de cabeça terríveis, náuseas, como se meu corpo rejeitasse lugares sagrados. É normal, disse Paulo. Você está se transformando em algo diferente. Uma marca escura começou a aparecer no meu braço direito, bem onde eu havia me cortado para assinar o contrato. Começou pequena, como uma mancha de nascença, mas a cada semana crescia um pouco mais. Parecia uma queimadura, mas não doía. Era como se algo estivesse crescendo debaixo da minha pele. Paulo ficou animado quando viu. Está funcionando perfeitamente. Essa marca mostra que você está pronto para trabalhos maiores. Os trabalhos maiores que Paulo mencionava eram contratos de 50, 100 mil reais. Clientes especiais que queriam destruir empresas inteiras, famílias poderosas, até políticos. Agora que você é um portal ativo, podemos aceitar encomendas que antes eram impossíveis, explicou Paulo. Você consegue canalizar poder suficiente para afetar centenas de pessoas ao mesmo tempo. Tentei questionar se isso era certo, se não estávamos indo longe demais, mas Paulo ficou furioso. Certo? Rodrigo, você acha que existe certo e errado nessa vida? Você acha que as pessoas que nos contratam se importam com isso? Elas só querem resultados e nós entregamos. Ele pegou uma foto na mesa. E se você está pensando em ter escrúpulos agora, lembre-se que sua família já está conectada demais para sair. A ameaça foi clara. Naquele momento, entendi que eu havia me tornado prisioneiro da minha própria ganância. O dinheiro que tanto me seduziu no começo agora era uma corrente que me prendia a uma vida de destruição. Eu era um portal para o mal, minha família era refém da situação e não havia como voltar atrás. Mas o pior ainda estava por vir, porque logo descobriria que minha transformação estava apenas começando e que o preço real do poder que eu havia conquistado era muito maior do que qualquer quantia de dinheiro que eu pudesse imaginar. Em agosto de 2020, depois de quase 2 anos vivendo essa vida terrível, eu finalmente tive coragem de tentar escapar. Acordei numa manhã, olhando para o Miguel brincando no quintal e percebi que estava destruindo a vida de uma criança inocente. Aquele menino de 4 anos não merecia crescer em uma casa cheia de coisas sombrias. Não posso mais continuar com isso, pensei. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontinha da pessoa que eu era antes. Decidi procurar ajuda espiritual, mesmo sabendo dos problemas que eu tinha, para entrar em lugares sagrados. Fui até a Igreja Católica do Setor Bueno, a mesma onde minha mãe me levava quando era criança. Quando tentei entrar, as dores de cabeça começaram imediatamente, mas forcei minha entrada. Preciso falar com o padre, disse para a secretária, que notou que eu estava muito pálido e suando frio. O padre Antônio, um homem de 60 anos que estava há 30 anos naquela paróquia, me recebeu no confessionário. Quando comecei a contar minha história, ele ficou muito sério. Filho, em 30 anos de sacerdócio eu já enfrentei 3 casos similares ao seu, disse com uma voz calma, mas preocupada. É uma situação muito grave, mas há esperança se você realmente quiser se libertar.
Ele me deu um rosário benzido e me ensinou algumas orações específicas. Reze isso todos os dias e quando sentir que está sendo atacado, segure o rosário com força, instruiu o padre Antônio. Mas quando peguei o rosário, ele queimou minha pele, deixando uma marca vermelha na palma da mão. O padre viu e ficou ainda mais preocupado. A situação é pior do que imaginei, mas não vamos desistir. Tentei rezar em casa, mas sempre que começava as orações, coisas estranhas aconteciam. As luzes piscavam, os objetos tremiam e eu sentia como se garras invisíveis estivessem me arranhando por dentro. O pior era que Paulo parecia saber de tudo que eu estava tentando fazer. Tendo ideias bobas, Rodrigo? Perguntou numa das madrugadas seguintes, com aquele sorriso sádico. Se você está pensando em me abandonar, lembre-se que tenho como atingir pessoas muito próximas de você, disse Paulo apontando para uma foto do Miguel na mesa. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com esse menino lindo, não acha? A ameaça foi direta e clara. Ele não estava blefando. Eu sabia que Paulo era capaz de prejudicar uma criança inocente para me manter controlado. Mesmo assim, tentei continuar com as orações. Marquei uma sessão especial com o padre Antônio numa sexta-feira à noite. Ele reuniu 12 fiéis da paróquia para me ajudar numa oração de libertação. Vamos orar juntos pela sua alma, filho, disse o padre começando uma reza. Mas quando chegou exatamente 3h15 da manhã, algo terrível aconteceu. Todos os vidros da igreja explodiram ao mesmo tempo, fazendo um barulho ensurdecedor. Os cacos se espalharam pelo chão, formando desenhos de estrelas, o mesmo símbolo que eu via nos rituais com Paulo. Os 12 fiéis que estavam me ajudando desmaiaram simultaneamente, como se uma força invisível tivesse sugado a energia de todos eles. Só eu e o padre ficamos conscientes. Isso não é normal, disse o padre Antônio, se levantando assustado. Nunca vi uma manifestação tão forte. Ele tentou continuar a oração, mas sua voz começou a falhar, como se algo estivesse impedindo as palavras de saírem. Foi quando percebi que as forças que me controlavam eram muito mais poderosas do que eu imaginava. Na manhã seguinte, encontrei uma ameaça escrita com sangue na porta da minha casa. Você me pertence, dizia a mensagem em letras vermelhas que ainda estavam frescas. Junto com a ameaça tinha uma foto da minha família dormindo. Alguém havia entrado na minha casa durante a noite e fotografado todo mundo na cama. A violação da nossa intimidade me desesperou completamente. O padre Antônio me ligou naquele mesmo dia, muito preocupado. Filho, os fiéis que desmaiaram ontem ainda não acordaram direito. Estão no hospital, mas os médicos não sabem o que têm. Acho que você precisa de uma ajuda maior do que eu posso oferecer. Ele me deu o telefone de um pastor evangélico que tinha experiência com casos de libertação. Mas antes que eu pudesse procurar esse pastor, Paulo apareceu na minha casa pela primeira vez. Era uma manhã de domingo e ele chegou como se fosse um amigo da família. Oi, Rodrigo. Resolvi fazer uma visita para conhecer melhor sua linda família, disse entrando sem ser convidado. A Carla e o Miguel ficaram paralisados quando o viram, como se reconhecessem algo terrível nele. Espero que você tenha entendido o recado de ontem, disse Paulo sentando no meu sofá como se fosse dono da casa. Tentativas de fuga têm consequências sérias, Rodrigo. E agora que sua família me conhece pessoalmente, fica mais fácil visitá-los quando você não estiver em casa. A ameaça implícita me fez tremer de raiva e medo ao mesmo tempo. Eu estava completamente preso, sem saída aparente, mas logo descobriria que quando a situação parece impossível, às vezes a ajuda vem de onde menos esperamos. Em março de 2021, eu cometi o que Paulo considerou a pior traição possível. Um cliente havia encomendado um trabalho contra uma família com uma criança de 5 anos que estava com câncer. O pagamento era de R$50 mil. Mas quando vi a foto da menina internada no hospital, alguma coisa dentro de mim se revoltou. Não vou fazer isso, Paulo. Não contra uma criança doente, disse jogando a foto na mesa. Paulo ficou fora de si. Você não pode escolher, Rodrigo.
Você assinou um contrato, tem obrigações. Seus olhos amarelados brilharam de uma forma que nunca tinha visto antes. Se você não fizer esse trabalho, eu vou considerar que está me traindo. E traição tem consequências muito graves para você e sua família. Mesmo com a ameaça, me mantive firme. Não ia prejudicar uma criança doente, não importava o preço. Naquela mesma madrugada, às 3h33 da manhã, minha casa, na região noroeste, foi literalmente atacada por algo que eu não consigo explicar direito. Acordei com o Miguel gritando desesperadamente no quarto dele. Quando cheguei lá, encontrei objetos voando sozinhos, as gavetas se abrindo e fechando violentamente, e uma ventania fria que vinha de lugar nenhum. A Carla entrou no quarto correndo para ajudar, mas de repente parou no meio do caminho e começou a ter convulsões terríveis. Ela caiu no chão, o corpo tremendo descontroladamente, e então algo impossível aconteceu. Ela começou a flutuar. Ficou suspensa a 20 centímetros do chão por 3 minutos, que pareceram uma eternidade, enquanto eu e o Miguel olhávamos apavorados. Quando ela voltou ao chão, ainda em convulsão, começou a falar com uma voz que não era dela. Era uma voz masculina, grossa, assustadora. Rodrigo pertence a nós, dizia a voz usando a boca da Carla. Ele não pode desobedecer. Ele não pode fugir. Pior ainda. A voz começou a revelar segredos íntimos dos nossos vizinhos, coisas que a Carla jamais poderia saber. A dona Maria da casa ao lado trai o marido toda terça-feira, disse a voz, rindo de uma forma diabólica. O seu João esconde dinheiro roubado embaixo do piso da sala. A família da esquina usa drogas que os filhos trazem da escola. Como ela podia saber dessas coisas? Era impossível, mas a voz continuava revelando segredos que só podiam ser verdade. Depois de alguns minutos, a Carla gritou com 3 vozes diferentes ao mesmo tempo, como se 3 pessoas estivessem falando através dela. O som era ensurdecedor e aterrorizante. Então ela desabou inconsciente no chão, e quando finalmente acordou horas depois, não lembrava de nada do que havia acontecido. O Miguel começou a passar muito mal logo depois desse episódio. Teve febres altíssimas que chegaram a 42 graus, mas quando levamos ele no hospital de urgências de Goiânia, os médicos não conseguiam encontrar nada errado. É estranho, disse o Dr. Marcelo que nos atendeu. Todos os exames estão normais, mas a febre não baixa. Nunca vi nada assim. Durante 3 dias seguidos, o Miguel teve essas febres inexplicáveis. Ele delirava, falava coisas sem sentido, às vezes ria sozinho, outras vezes chorava pedindo para eles pararem de incomodar ele. Tio Rodrigo, eles querem me levar embora, dizia o menino agarrado em mim. Eles falam que você prometeu me dar para eles. As noites ficaram um inferno na nossa casa. Entre 2 e 4 da manhã, sombras andavam pelos corredores como se fossem pessoas reais. Eu conseguia ver perfeitamente. Tinha um formato humano, algumas altas, outras baixas, e todas sussurravam meu nome constantemente. Rodrigo, Rodrigo, você nos pertence. Você nos deve... Paulo apareceu na 4ª noite bem no meio do caos. Está vendo o que acontece quando você me desobedece? Disse, caminhando tranquilamente pela casa, enquanto as sombras se moviam ao redor dele. Isso vai parar quando você voltar a me obedecer. Faça o trabalho que pedi e sua família ficará em paz novamente. Eu estava desesperado, vendo minha família sendo torturada por causa da minha rebeldia. O Miguel estava definhando com as febres. A Carla tinha medo de dormir porque não sabia que voz sairia da sua boca. E minha mãe e meu irmão também estavam sendo afetados. Por favor, Paulo, deixa eles em paz. Se você quer me punir, pune só a mim, implorei. Não funciona assim, Rodrigo, disse Paulo com aquele sorriso cruel. Sua família é parte de você. Não posso separar as coisas. Ou você obedece completamente, ou todos sofrem junto. Foi nesse momento que percebi que estava numa guerra muito maior do que imaginava. Uma guerra pela minha alma e pela segurança da minha família. Naquela mesma madrugada, quando Paulo saiu e a casa finalmente ficou quieta, me ajoelhei no quarto
e pela primeira vez em anos consegui falar uma oração. Deus, se o Senhor existe de verdade, me ajuda. Eu não consigo mais sair dessa sozinho. Não sabia que essa oração desesperada seria ouvida de uma forma que mudaria tudo. 3 dias depois da minha oração desesperada, aconteceu algo que jamais vou esquecer. Um homem apareceu na porta da minha casa numa manhã de terça-feira. Era o pastor Jonas, da Igreja Assembleia de Deus, do setor Campinas, um senhor de 60 anos, com um olhar muito sereno. O padre Antônio me passou seu contato, disse ele. Vim ver se posso ajudar você e sua família. Quando contei minha história completa para o pastor Jonas, ele não demonstrou surpresa nem julgamento. Irmão Rodrigo, em 40 anos de ministério eu já vi muitos casos como o seu. Você está em opressão espiritual muito forte, mas há esperança, disse com uma segurança que me tranquilizou. Deus tem poder sobre todas as trevas, mas você precisa querer realmente ser liberto. O pastor notou imediatamente os sinais de opressão em mim. Você não consegue orar direito, não é? Sente dores quando entra em lugares santos? Tem marcas no corpo que apareceram sem explicação? Todas as perguntas dele descreviam exatamente o que eu vivia. Irmão, você foi escolhido pelo inimigo, mas Deus também pode escolher você para a libertação. Ele propôs fazer uma vigília especial na igreja numa sexta-feira à noite. Vamos reunir 50 irmãos para orar pela sua libertação. Mas você precisa estar disposto a renunciar a tudo que fez, a se arrepender verdadeiramente. Aceitei na hora. Mesmo sabendo que Paulo descobriria e que as consequências seriam terríveis. Na sexta-feira, às 22 horas, cheguei na igreja e encontrei 50 pessoas me esperando. Eram famílias inteiras, jovens, idosos, todos dispostos a passar a madrugada orando por um estranho. Irmão Rodrigo, hoje você vai ser livre, disse uma senhora de cabelos brancos me abraçando. Eu senti Deus falando que sua libertação vai acontecer esta noite. A vigília começou com cânticos e orações normais, mas conforme chegávamos perto das 3 da manhã, eu comecei a sentir algo muito estranho. Era como se algo dentro de mim estivesse tentando sair à força. Senti náuseas terríveis, dores no peito e uma vontade inexplicável de fugir daquele lugar. Fica firme, irmão, disse o pastor Jonas segurando minha mão. Exatamente às 3 da manhã, quando o pastor começou a orar especificamente pela minha libertação, algo terrível aconteceu comigo. Comecei a vomitar uma substância escura e viscosa que não parecia vir do meu estômago, mas de algum lugar muito mais profundo. Sai em nome de Jesus! Gritava o pastor enquanto eu vomitava aquela coisa horrível. Então comecei a gritar, mas não eram gritos meus. Eram 3 vozes diferentes saindo da minha garganta ao mesmo tempo. Uma mais grave, outra mais aguda e uma terceira que parecia de criança. Ele é nosso. Ele assinou. Ele nos pertence. Gritavam as vozes. Todos na igreja continuaram orando ainda mais forte, sem demonstrar medo. Durante essa luta espiritual, ouvi um barulho metálico muito estranho, como se correntes pesadas estivessem sendo quebradas, uma por uma. O som era tão real que todos na igreja ouviram. São as correntes espirituais se rompendo, explicou o pastor Jonas mais tarde. Cada corrente que quebrava era uma ligação com as trevas sendo desfeita. De repente, uma luz muito intensa preencheu toda a igreja. Não era luz elétrica. Era algo diferente, mais puro, mais poderoso. Nessa luz, eu vi uma figura que não consigo descrever direito, mas que irradiava amor e poder ao mesmo tempo. Filho, você está livre. Ouvi uma voz que parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo. Nesse momento, senti fisicamente um peso enorme saindo dos meus ombros. Era como se eu estivesse carregando sacos de cimento há anos e finalmente pudesse largá-los. Respirei fundo pela primeira vez em muito tempo e comecei a chorar. Mas eram lágrimas de alívio, não de desespero. Está consumado foram as primeiras palavras que consegui falar. O pastor Jonas me abraçou e toda a igreja começou a cantar hinos de vitória. Irmão, você está livre? As correntes foram quebradas, disse ele com lágrimas nos olhos.
Senti que minha mente estava clara pela primeira vez em anos, como se uma névoa espessa tivesse sido retirada dos meus pensamentos. Quando cheguei em casa às 6 da manhã, encontrei a Carla e o Miguel dormindo tranquilamente pela primeira vez em meses. A febre do menino havia passado completamente e a casa tinha um clima de paz que não sentia há muito tempo. Eu estava realmente livre, mas sabia que agora viria a parte mais difícil: reconstruir minha vida e reparar todo o mal que havia causado. Os meses seguintes à minha libertação foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais transformadores. A primeira coisa que fiz foi procurar o pastor Jonas para confessar publicamente todos os meus atos. Num domingo pela manhã, diante de toda a congregação da Assembleia de Deus do setor Campinas, contei minha história completa. Irmãos, eu prejudiquei 23 famílias inocentes em Goiânia, disse tremendo no púlpito. Preciso do perdão de Deus e da ajuda de vocês para reparar o que fiz. O processo de renunciar a tudo foi muito doloroso. Durante 6 meses, tive pesadelos residuais todas as noites. Vi as vítimas dos meus trabalhos me cobrando, me perguntando por que eu tinha destruído suas vidas. Perdi 15 quilos durante esse período porque quase não conseguia comer. Irmão, isso é normal, dizia o pastor Jonas. Sua mente está se limpando de anos de contaminação espiritual. Paulo desapareceu misteriosamente logo depois da minha libertação. A casa na Vila Nova foi encontrada pela polícia completamente abandonada, mas o que descobriram lá dentro foi aterrorizante. As paredes estavam pintadas com símbolos satânicos feitos com sangue. Havia ossos de animais espalhados pelo chão e um cheiro de enxofre que não saía mesmo com ventilação. Nunca vi nada igual em 20 anos de polícia, disse o investigador que cuidou do caso. A Carla também passou por um processo de libertação, porque descobrimos que ela estava sendo influenciada espiritualmente desde que voltou para a minha vida. Durante algumas sessões de oração na igreja, ela se lembrou de detalhes que havia esquecido. Rodrigo, quando eu voltei para você, não era totalmente por minha vontade, confessou chorando. Sentia como se algo me empurrasse, me obrigasse a voltar. O Miguel ainda hoje, 3 anos depois, tem algumas sequelas do que vivemos. Ele tem medo do escuro e às vezes acorda à noite perguntando se eles voltaram. Fazemos acompanhamento psicológico com ele toda semana. Tio Rodrigo, por que aquelas coisas ruins aconteceram conosco? Eu pergunto às vezes. É difícil explicar para uma criança de 7 anos o que seu padrasto fez de errado. Tive que fazer terapia durante 1 ano inteiro para lidar com a culpa de ter prejudicado tantas pessoas inocentes. A psicóloga, doutora Sandra, me ajudou a entender que o arrependimento verdadeiro inclui ações concretas de reparação. Rodrigo, você não pode mudar o passado, mas pode dedicar o resto da vida a ajudar pessoas que passam por situações similares. As cicatrizes no meu braço direito, onde antes crescia aquela marca escura, agora formam um desenho que parece uma cruz. Não foi cirurgia nem tatuagem. Elas simplesmente se transformaram depois da libertação. O pastor Jonas diz que é um sinal de que Deus transformou as marcas da opressão em símbolos da minha redenção. Hoje trabalho como zelador na própria Igreja Assembleia de Deus do setor Campinas. Não ganho muito dinheiro, apenas R$ 1.500 por mês, mas é um trabalho honesto que me permite estar perto da casa de Deus todos os dias. Irmão, você é um troféu da graça de Deus. Costuma dizer o pastor Jonas quando me vê limpando os corredores da igreja. Minha função principal agora é ajudar outras pessoas que passam por situações similares às que vivi. Já consegui orientar 15 pessoas que estavam envolvidas com práticas espirituais perigosas. Cada pessoa que eu ajudo a se libertar é uma forma de reparar o mal que causei. Explico para quem pergunta por que dedico tanto tempo a isso. A Carla e eu nos casamos oficialmente na igreja em dezembro de 2021. Ela também se converteu e hoje testemunha comigo sobre o poder de Deus para transformar vidas.
Se Deus pôde libertar o Rodrigo de uma situação tão terrível, pode libertar qualquer pessoa. Diz ela sempre que contamos nossa história juntos. Minha mãe, Dona Rosa e meu irmão Júnior também frequentam a igreja agora. Os pesadelos dela pararam completamente depois da minha libertação. E o Júnior voltou a ser o menino calmo e estudioso que sempre foi. Filho, você quase destruiu nossa família, mas Deus usou isso para nos aproximar dele. Disse minha mãe numa conversa que me marcou muito. Hoje, quando olho para trás, vejo como o desespero me levou a tomar a pior decisão da minha vida. Mas também vejo como a misericórdia de Deus pode alcançar qualquer pessoa, mesmo alguém que fez coisas terríveis como eu fiz. Se você está passando por uma situação de desespero, se está sendo tentado a buscar soluções fáceis para problemas difíceis, lembre-se da minha história. Não existe atalho que valha a pena quando o preço é sua alma e o sofrimento da sua família. Deus sempre tem um caminho melhor, mesmo quando parece impossível enxergá-lo.